Olá, meus queridos, minhas queridas. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo a esta aula gravada. Estamos, então, em uma aula de Sistema Financeiro e Mercado de Capitais. Vamos, então, para a nossa aula, pessoal, estudando, então, essa disciplina aqui que é tremenda, muito bom para quem quer ser investidor, quer realmente entender como funciona o sistema financeiro, como se funciona de fato o mercado de capitais. Hoje, um pouquinho de economia monetária, vamos estudar um pouco do surgimento e evolução da moeda, como surgiu, como evoluiu, como se desenvolveu então o sistema monetário tal qual conhecemos hoje. Hoje é a primeira de talvez duas ou três aulas, uma ou duas ou três aulas dessa série de aulas sobre economia monetária, ok? Então vamos lá. Nós falamos um pouco sobre o fluxo circular da renda, que as empresas elas vendem bens e serviços e compram fatores de produção no mercado de fatores de produção, correto? Então, elas demandam fatores de produção para poder produzir seus bens. E as famílias são esses agentes econômicos que ofertam os serviços de fatores de produção, terra, trabalho e capital no mercado. Então, o que vemos, as famílias têm rendimentos de fatores de produção que são ofertados nesse mercado, por meio de serem remunerados por meio de salários, lucros e aluguéis também. E nós percebemos também que as empresas, elas, ao pegarem e transformarem esses insumos adquiridos no mercado de fatores de produção, que as famílias venderam, então foram comprados pelas empresas, são ofertados no mercado de bens e serviços. Nesse mercado de bens e serviços, então, as famílias vão e compram esses bens do qual elas têm necessidade. Elas têm necessidade de comprar bens e serviços nesse mercado. Todos nós precisamos de vestes, de eletrodomésticos, de bens duráveis e não duráveis, correto? Então, o que percebemos? Adquirimos então esses bens e serviços e o fato de nós termos demandado esses bens no mercado de bens e serviços, as empresas têm receita de bens e serviços, correto? Então, nós temos a preço e quantidade, e um equilíbrio de mercado no mercado de bens e serviços, e um equilíbrio de mercado no mercado de fatura de produção. Nesses mercados existem aí os preços que são praticados, né, as quantidades que são ofertadas. Observe, então, aí que as empresas têm rendimentos desses serviços que vão para são resultado das suas ofertas de bens e serviços. As famílias realmente demandaram esses bens e serviços ou seja, adquiriram nesse mercado, certo? A oferta e a demanda de bens e serviços no mercado de bens e serviços e dos fatores de produção são, então, há uma interligação. As empresas adquirindo insumos, as empresas demandando esses fatores de produção, transformando eles, as famílias utilizando esses rendimentos de salários, lucros, aluguéis, certo? Então, existe um fluxo, na verdade, circular da renda. Como é que nós vamos falar um pouco sobre esse fluxo? Né? O que observamos aqui, pessoal? O fluxo circular da renda, sem a presença da intervenção do governo, governamental, existe o lado real da economia, que nós falamos que está relacionado à produção de bens e serviços, que as empresas ofertam para as famílias, e as famílias, de outra maneira, têm a sua força de trabalho que vai para as empresas. Isso aí é o lado real da economia que está relacionado ao PIB. Correto, pessoal? De outra maneira, nós temos ali o lado nominal, que é o que nós vamos trabalhar bastante em termos de estudo do mercado de capitais, ou o lado monetário da economia. Porque esses bens e serviços que as empresas fornecem para as famílias são, então, as famílias são remuneradas, as empresas são remuneradas em forma de lucros, juros e aluguéis, correto? Há uma remuneração. Essa remuneração, então, vocês observem, para que realmente as empresas continuem funcionando, é um ciclo. Elas produzem mais bens e serviços e precisam da força de trabalho e pagam salários para as famílias estarem atuando com elas, correto? Então, nós temos aí um fluxo monetário. Esse fluxo monetário é o lado nominal da economia, e nós comparamos esse fluxo circular da renda, ainda sem a presença do governo, com a presença, na verdade, você vê que funciona como se fosse um corpo humano,
Você tem a parte física, que é o PIB, é Produto Interno Bruto, com bens e serviços, força de trabalho, mão de obra, e tem um lado monetário que, na verdade, é a representação do lado real da economia. O lado monetário, ele representa uma realidade. É como se fosse um carro. Você tem um carro, tem o óleo, tem a máquina, óleo de máquina, tem a gasolina, tem toda a parte líquida que precisa fazer com que a máquina funcione, a parte física funcione. Então, por isso que nós falamos de fluidez, de liquidez. A ideia de liquidez, ela vem dessa ideia do lado monetário, do lado da economia monetária, do lado nominal da economia, dessa representação do que acontece na esfera física, ok? Então, continuamos aqui no nosso estudo. Agora, considerando a intervenção governamental, o governo ele intervém na economia por meio do Banco Central, por meio da CVM, que vimos, Comissão de Valores Mobiliários, no caso do mercado de capitais, é a CVM. No caso do fluxo da oferta de moeda, da aumento de crédito, essas questões que envolvem redução da oferta de moeda, é o Banco Central, por operações de open market, operações de mercado aberto, né? Operações realmente que envolvem essa entrada e saída, né? Essa quantidade, melhor dizendo, esse fluxo de moeda que é ofertada da economia, que sai da economia para evitar certas situações de inflação. O Banco Central controla essa oferta de moeda. Então, ele intervém para poder corrigir falhas de mercado que surgem no sistema econômico, no sistema monetário. Ok? Se vocês quiserem, seria bom vocês assistirem minhas aulas sobre falhas de mercado. Está lá no meu canal. Então, nós vemos aí que o PIB está relacionado a esse fluxo real, o lado real da economia. E o fluxo nominal monetário envolve essa representação do que acontece no lado real da economia. Os especuladores gostam de acontece muito em muitos países, pessoal, fazer uma representação errada do que acontece no lado nominal, do real. Ou seja, um valor para os bens, para as empresas, para o fluxo de bens e serviços que não corresponde à realidade. Correto? Então, isso aí que nós vemos, que essa falta de correspondência com a realidade, ela está ligada ao que nós chamamos de especulação financeira. Aí vocês falam, o que é especulação financeira, professor? É exatamente quando o pessoal começa a apostar, a usar, a comprar ações, ou utilizar aqueles boatarias, né, que acontece no mercado financeiro, de que uma empresa está caindo, a outra está subindo, e aí ela tem todo mundo começa a investir numa determinada empresa, como se ela tivesse realmente toda uma estrutura que correspondesse à realidade de quanto ela está produzindo e o quanto ela tem capacidade produtiva e de expansão. E nem sempre, infelizmente, há uma representação correta. Isso aí são umas anomalias que acontecem no mercado financeiro. Tá? Isso existe. Os governos tentam, de todas as maneiras, impedir que essas coisas aconteçam. Mas as crises econômicas estão exatamente ligadas também a esses aspectos da economia, correto? Que acontece realmente na realidade. O que nós percebemos, então, nesses nossos estudos? Que existe um sistema de intermediação financeira entre as unidades econômicas, entre os agentes econômicos. Alguns são superavitários, têm recursos financeiros demais, e outros são deficitários, têm recursos financeiros de menos, pouco recurso financeiro. Então, os agentes superavitários emprestam para os deficitários. As famílias vão no mercado financeiro, poupam, e essa poupança, por meio de você investir em ações, por meio de você investir no Tesouro Direto, correto? Ou mesmo a própria poupança, os bancos eles ofertam, ou melhor dizendo, eles emprestam dinheiro para as corporações. Esse dinheiro é, na verdade, o investimento delas para aplicar no aspecto produtivo, para que as empresas maximizem sua produção, correto? Então, tudo isso aí, nós vemos que tem um sistema financeiro, que é o Sistema Financeiro Nacional aqui no nosso país, que são esse conjunto de instituições financeiras e de instrumentos financeiros que visam transferir recursos dos agentes, das pessoas, para as empresas e governo, superavitário para os agentes deficitários. Aí nós temos vários elementos, realmente, tem no organograma do sistema financeiro,
Tem aí a SUSEP, Banco Bacen, CVM, Previc, tem bancos comerciais, tem Caixa Econômica, BN10, bancos estaduais. Vamos ver isso mais à frente quando estudarmos com mais intensidade sistema financeiro. Mas aqui, só rapidamente para falar para vocês, rapidamente, sobre as instituições públicas e privadas. Você tem aí bancos públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, bancos comerciais estaduais ou distrital, como aqui, que nós temos em Brasília, o Banco, né, de Brasília, né, que é a BRB. BRB, Banco de Brasília, né, Banco daqui do Distrito Federal, BRB. Obrigado. Banpará no Pará, e aí tem outros bancos estaduais, né? Cada estado tem seu banco estadual. Origem e conceito da moeda. O que é a moeda de verdade? O que a moeda é? A moeda pode ser conceituada como um bem econômico, qualquer que desempenhe as funções básicas de intermediação de trocas, que serve como medida de valor e que tem aceitação geral. Além disso, como a moeda representa um poder de aquisição, desde o momento em que é recebida até o momento em que é dada em pagamento de outra transação, ela também se caracteriza como uma reserva de valor. Então, a moeda serve como uma reserva de valor. Não poderíamos utilizar como no escambo alguma coisa que pode conter e representar o valor de todos os outros bens, como a moeda. A moeda faz isso de maneira muito perfeita, muito bom mesmo. Então, temos aí então a moeda como essa representação aí do que acontece do lado nominal da economia. Ela é um bem, como outros bens que estão na economia, correto? Ela se comporta como um bem, né, de fato. Então, vamos ver aqui. Nota-se que um produto apenas é aceito como ativo monetário quando existe aceitação geral pelos membros do grupo, da sociedade, em aceitar esse ativo como pagamento das transações efetuadas, ok? Os primeiros agrupamentos humanos, em geral, nômades, viveram sobre padrões simples de atividade econômica. As pessoas não tinham muita... viviam em comunidades, uma espécie de comunismo primitivo, né? Até mesmo podemos dizer, pescando, coletando, criando animais quando eram mais sedentários, mas a princípio os nômades, eles coletavam, pescavam, caçavam. Não conheceram a moeda e suas transações eram realizadas diretamente em espécie, denominada escambo. Eles não conheceram, então, a moeda e as transações em espécie. Tá? Então, eles praticavam o escambo, principalmente as espécies nômades. Quando o homem passou a ser sedentário, também praticou muito escambo, independentemente de ser nômade, mas especialmente os nômades. A base sobre a qual desenvolviam suas atividades econômicas eram, na verdade, os grupos que apresentavam necessidades apenas vitais, como as relacionadas à alimentação e à proteção em relação ao meio ambiente. O grupo não ia além dessas atividades rudimentares e, para satisfazê-las, justificava-se o nomadismo, pois fixar em uma única região deixaria o grupo em dificuldade de sobrevivência. Tá? Então, eles não tinham o hábito de se fixar, plantar, cultivar e realmente construir sociedades que, ainda nessa fase, que pudesse suprir daquela sociedade todas as suas necessidades. Então, eles não tinham essa prática, eles não tinham essa ideia de produzir em um único local. Isso realmente por causa dos seus hábitos, na verdade, os hábitos nômades, né? Os membros do grupo tendiam a desenvolver instrumentos primitivos de conservação dos alimentos extraídos da natureza, acumulando excedentes e garantindo os suprimentos do grupo e as trocas entre os membros do grupo e trocas com os membros de outros grupos. Vocês observam que a pimenta e a comercialização da pimenta surgiu dentro desse contexto, exatamente para esconder e ocultar o gosto podre dos alimentos. A pimenta surgiu como um elemento para poder resolver um pouco esse problema, porque ninguém tinha geladeira, ninguém tinha uma Brastemp para poder conservar os alimentos. Com o tempo se desenvolveu outros artifícios, como salgar os alimentos. Aí, por isso você compra às vezes peixe salgado,
carnes salgadas, que são ainda desse período remoto de salgar alimentos para poder conservá-los. E também usar, até hoje, famílias, principalmente no interior, utilizam banha de porco para conservar carne. Conserva, viu, pessoal? Conserva alimentos. A banha de porco, você imersa, deixa imerso os alimentos, a carne e tudo, e fica conservadinho. Né? Eu uso, é bom. Muito bom, também uso. É bom para a Excelente. saúde. Ah, é verdade. Eu também gosto. Eu uso para fritar alimentos em casa. É melhor a banha de porco do que o óleo. É muito mais saudável, verdade. Eu fui criada com banha de porco. Muito E bom. uma coisa que eu queria dizer, professor, também, sobre você está falando aí em conservação dos alimentos, Sim. inclusive o feijão, é muito bom a pessoa colocar pimenta do reino no feijão, que evita dar aqueles bichinhos, aqueles carunchinhos. Hum, Saco de feijão, que demora para acabar, então é bom colocar, né, a pimenta do reino, porque conserva o feijão sem os bichinhos. beleza. Obrigado pela dica. Meu pai fazia isso. Falou. Muito bom, muito bom. Então, nesse estágio de desenvolvimento, era relativamente fácil o encontro de indivíduos com excedentes de certos produtos que eram coincidentes, que não eram coincidentes. Observem. Imagina, se você criava porco, e a tua colega não queria porco, teu vizinho. Aí, mas você só tinha um monte de porcos. Então, você não tinha coincidência de produtos, porque você queria, às vezes, uma cabra, ele não tinha uma cabra. E você queria alface, outros produtos, e ele não tinha. Não tem. Né? Não tinha realmente alimento para poder fazer isso. O indivíduo, né, o grupo, ele dispunha de excedente desejado por B. O grupo A dispunha de excedente desejado por grupo B. Por sua vez, o indivíduo do grupo B dispunha de excedente desejado por A. Quando você tem excedentes que não são coincidentes com o que a pessoa, o outro grupo quer ou a pessoa quer, então você tem um problema para poder comercializar. Então, até esse momento é a fase inicial, né? Essa dupla coincidência levava a uma operação rudimentar de trocas de campo que caracterizavam-se diretamente em espécies sem a intervenção de instrumentos monetários. Dentro do grupo, novas funções e especializações foram definidas: guerreiros, agricultores, pastores, artesãos e sacerdotes. Ocorre o aparecimento dos excedentes impulsionando novas trocas, que tornam-se mais frequentes devido à elevação da produtividade e à sua diversificação oriunda da divisão de trabalho, especialização e surgimento de novos conhecimentos e técnicas de produção e manejo das culturas e rebanho. Então, desaparece assim a autossuficiência. Então, o pessoal às vezes se tornava autossuficiente porque produzia tudo o que precisava. Mas quando começou a ter as divisões de trabalho, esse daqui vai ser guerreiro, esse aqui vai ser agricultor, esse aqui vai ser pastor. Porque no final das contas, quando você faz tudo de tudo, todas as coisas, você não se especializa em nada, correto? Então, quando você começa a fazer a divisão do trabalho, começa a haver a especialização. O indivíduo está especializado em fazer tal coisa, aquele outro em fazer tal coisa, e aí você tem maior produtividade. Então, a especialização do trabalho, ela trouxe esse aspecto, certo? A especialização, surgimento de técnicas e conhecimentos. Consequência, a atividade econômica tornou-se mais complexa, o caráter sedentário da vida criou as necessidades de novos bens e serviços, a dupla coincidência de desejos torna-se menos comum devido à maior diversificação de bens e serviços disponíveis. Assim, a autossuficiência dá lugar à interdependência. Então, em vez de a pessoa produzir tudo que precisa, roupas, alimentos, caça, pesca e tudo, você começa a precisar dos outros para poder, que são especialistas, para poder ter aqueles bens que você precisa. A troca de produtos considerada antes como acessória pelos grupos primitivos tornava-se fundamental para o desenvolvimento e a sobrevivência do grupo. Então, você passou a depender dos outros especialistas em determinadas áreas específicas. Cada um se especializando com a divisão do trabalho, em determinado conhecimento, determinada técnica. Então, deixou-se de ser autossuficiente.
Primeira Revolução Agrícola, quando ocorre a fixação de certos grupos em determinadas áreas, como os deltas do Nilo, Tigre e Eufrates. As formas rudimentares de relacionamento econômico são profundamente alteradas. Os grupos começam a desenvolver nestas regiões práticas agrícolas organizadas e a domesticação de animais, deixando o nomadismo. As pessoas deixam de ser nômades e passam a ser sedentárias. A vida social começou a ser mais complexa e a produção diversificou pelo uso de novos instrumentos e técnicas. Então, vemos aí uma vida social mais complexa, mais dependente, sem autossuficiência, mas que agora as pessoas são sedentárias, estão em um lugar, desenvolve técnicas de produção de alimentos agrícolas, domesticam animais. Então, a trocas diretas anticomuns começaram a ceder espaço aos processos indiretos de pagamento. As trocas são mais intensas e alguns produtos são aceitos de forma mais generalizada nas trocas, configurando o surgimento da moeda. Então, começou-se a ter, então, a configuração de um bem que representa outros bens, ou pode representar outros bens. Esses produtos são eleitos pelo grupo como um intermediário de trocas, e mesmo quando não são úteis ou desejados, eles são aceitos sem grandes restrições, pois todos sabem que eles serão aceitos pelos demais indivíduos em futuras transações. Então, o que vemos aí? Vemos aí o sistema de intermediação por meio de elementos que vão servir como moeda, como instrumento de troca. Resultado: as trocas já não são mais diretas. Os produtos aceitos como intermediários passam a desempenhar a função de intermediários de troca. O valor de todos os bens e serviços passa a ser medido em relação a esses produtos padrão, que estabelece assim medidas de valor. Então, nós temos intermediários de troca. Você tem um bem, precisa de outro bem, do bem que você precisa, agora você não precisa de fazer o escambo. Você tem um elemento que pode mediar a sua troca, pode depositar valor nele. Quem detém a posse desse produto padrão passa a ter uma reserva de valor, uma vez que estes podem ser trocados mais tarde por bens e serviços. Então, como é que ocorre a evolução histórica da moeda, pessoal? Esse aparecimento decorre da necessidade de superar esses obstáculos do desenvolvimento do sistema de trocas. Existia um problema sério em trocas, como realmente fazer as trocas na economia, principalmente nas economias primitivas. Devido à divisão do trabalho, então, e à especialização nessas primeiras economias não primitivas, a moeda foi fundamental para a circulação dos produtos excedentes entre indivíduos do mesmo grupo e entre grupos. Tá bom? Então, o crescente número de produtos disponíveis nos mercados primitivos passou a prejudicar as trocas diretas, o escambo, e o surgimento de um sistema monetário era inevitável. Então, começou a surgir várias necessidades, vários produtos, várias coisas diferentes, principalmente com a interligação de tribos diferentes. Passou a despertar para certas necessidades e tecnologias diferentes de fazer as coisas. O encontro de indivíduos com desejos e disponibilidade duplamente coincidente era cada vez mais raro e as relações justas mais difíceis e custosas. Então, as pessoas achavam assim, poxa, eu estou trocando aqui o meu cavalo por esse porco. Será que é justo isso? Eu estou trocando tá aqui essa cabra com essa roupa de peles aí de urso. É justo, será essa troca? Será que as pessoas se sentiam saindo perdendo às vezes, né? Porque não tinha uma representação adequada do valor. Suponha a seguinte situação: o indivíduo A produz açaí, demanda frango caipira. O indivíduo B produz frango caipira e demanda açaí. Resultado: existe uma dupla coincidência entre os desejos e a troca é direta. Suponha agora a seguinte situação: o indivíduo A produz açaí, demanda frango caipira. O indivíduo B produz frango caipira e demanda açaí. O indivíduo C produz camisas, demanda frango caipira. Resultado: não há uma dupla coincidência entre os desejos e a troca é indireta. Os processos de trocas de satisfação dos desejos dos indivíduos demandará mais tempo. O indivíduo A deverá encontrar um novo indivíduo C para conseguir alcançar o seu objetivo. Óbvio. O processo de negociação, o indivíduo A, para conseguir camisas, deve ter frango caipira.
Então, ele deverá primeiro trocar o seu açaí por frango caipira com o indivíduo B e depois, com a posse do frango caipira, trocar o frango caipira por camisas com o indivíduo C. Resultado, o processo demandará mais tempo, o qual poderá estar sendo usado na produção de novos bens. O tempo perdido poderia ser também usado como lazer. O processo seria facilitado se houvesse um sistema monetário com moedas servindo como instrumento das trocas. Por isso surge o sistema monetário, surge o sistema de trocas. Todos ganhariam em termos de mais produtos e lazer, seriam mais felizes. O pessoal teria mais tempo para ter nessa intermediação de trocas de produtos, teriam e lazer realmente não teriam certos problemas, né, certas situações. A divisão do trabalho já facilitou muita coisa, né, que reduziu o tempo que a pessoa produzia um bem e passou a produzir com mais qualidade. Agora, a intermediação, ela vai melhorar mais ainda a situação das pessoas. A moeda é mercadoria. Então, surge aquilo que nós vamos chamar agora de moedas mercadorias. Ela é uma moeda, mas ao mesmo tempo ela é uma mercadoria. Ela é uma mercadoria, mas também é moeda. Nela tem uma reserva de valor. As pessoas elas aceitam aquele produto, aquele objeto, aquele animal, aquela coisa como uma moeda. As primeiras moedas foram mercadorias e estas deveriam ser raras para ter valor. E entender e atender uma necessidade comum em geral, para serem aceitas sem restrições das operações de trocas indiretas. Assim, a moeda, para ter aceitação geral, deveria ter valor de uso. Pode ser utilizada, né, poder ser utilizada e atender a uma necessidade comum e geral para a satisfação direta de determinadas necessidades. Então, valor de uso, raridade, necessidade comum e geral, são essas palavras, frases-chave. Deveriam também ter valor de troca, pode ser utilizado então para intermediar as trocas. Tendo valor de uso comum e geral, passava a ter também o valor de troca. Assim, o valor de uso servia de garantia para o valor de troca. Na realidade, eles se confundiam, estavam altamente relacionados. Então, nós tivemos aí uma garantia para que as pessoas aceitassem a moeda. Essa devia ter uma garantia que era, assim, depositada na sua utilidade e aceitação de todos. Que vemos, então? De acordo com usos e costumes, as moedas mercadorias variaram amplamente de comunidade para comunidade e de época para época. Então, houve uma variação muito grande desses bens, que também são moedas. Observem na Idade Antiga e na Idade Média, épocas e regiões do mundo. No Egito, já foi o cobre, os anéis de cobre. Na Babilônia e Assíria, cobre, prata e cevada. Na Lídia, peças metálicas cunhadas. Na Pérsia, gado bovino e ovinos. Bretanha, barras e espadas de ferro e escravos. Na Índia, animais domésticos, arroz, metal, ouro e cobre. Imagina você trocar uma espada lá na Bretanha por outros produtos. Barras de ferro. Imagina a dificuldade entre animais domésticos. Animais domésticos, arroz até vai, você pode usar uma balança, né? Metais. As pessoas realmente raspavam o ouro e o cobre que tinha nos objetos para diminuir, né? Principalmente quando se tornou uma moeda mesmo, como a gente conhece. China, conchas, sedas e metais, instrumentos agrícolas, cereais e sal, né? Aqui nós vemos também na Idade Média, nas Ilhas Britânicas, foi gado, ouro, prata. Na Alemanha, o gado, cereais, aveia, centeio, mel. Moedas de ouro e de prata. As primeiras moedas de ouro e de prata, né? Na Islândia, já foi o gado, tecidos, peixes secos. Geralmente utilizaram lá na Islândia o bacalhau, né? Na Idade Média, nós vemos aí na Noruega, já usando gado bovino, a ideia de pecos, né, de pecúnia, pecuniário, escravos, tecido, manteiga, peles curtidas. Na Rússia já foi gado bovino, peles e prata. Na China, arroz, chá, sal, peças de ferro, estanho e prata. No Japão, anéis de cobre cobertos por ouro e prata, pérolas, ágata e arroz. Na Idade Moderna, nos Estados Unidos, na época
colonial, fumo, cereais, carne seca, madeira, gado. Na Austrália, o rum, o trigo e carne. No Canadá, peles, cereais. Na França, metais preciosos e cereais. Na Alemanha, na Rússia, gado. No Japão, usavam bastante o arroz. O japonês gostava muito de arroz, e gosta até hoje. Então, o que nós percebemos? Que as mercadorias elas, aceitas são, de forma geral, de expressivo valor de uso. Tecidos, cereais, sal, gado, sal aí, por isso que a palavra sal, salário, né? Mesmo assim, dado o expressivo valor de uso, estas moedas mercadorias foram deixando de ser usadas e foram progressivamente descartadas. Quais são, então, os principais motivos do descarte das moedas mercadorias? Muitas mercadorias eram tão homogêneas como gado, pequeno, grande, magro, gordo, né? Então, elas não eram homogêneas, na verdade, não eram homogêneas. Então, isso dificultava o trânsito, a troca. Você vai vender um boi magro, né, para um cavalo, né? Ou, às vezes não tinha a mesma equivalência, né? Muitas mercadorias tinham o valor alterado ao longo do tempo. O bezerro, o boi. Muitas mercadorias não eram facilmente divisíveis ou transferíveis. Diferentes partes do boi, por exemplo. Você matava o boi e aí, vamos dividir aqui. Como é que nós podemos monetariamente estabelecer valores para as partes do boi? A maior parte era de manuseio ou transporte difícil. Já pensou? Você comercializar com outras pessoas em outras aldeias, em outras cidades, animais grandes para tentar equivaler o valor deles? Origem e evolução do metalismo. Então, como visto, grande parte das mercadorias não desempenhavam funções monetárias. Não dava para você representar por meio desses bens que eram mercadorias. O intermediário de troca deveria ser de fácil transporte, manuseio, aceitação e homogêneo. Os metais mostraram-se mais ajustáveis às funções monetárias. Aí surge a moeda, né, como nós conhecemos hoje. Possibilitam um processo de cunhagem, pelo qual certifica-se seu peso e garantir sua circulação. Embora existem dúvidas históricas, os lídios, no século XVII a.C., teriam sido o primeiro povo a cunhar moedas, atestando seu peso e título. O Império Romano, né, no Império Romano, os imperadores usavam as moedas cunhadas como meio de integração das regiões conquistadas. Eram usados como veículos de propaganda pela cunhagem da própria efígie e de frases de efeito externo frente às populações conquistadas. Então, geralmente tinha aquelas rostos dos imperadores, dos reis, para poder dizer, nós dominamos vocês, o que vale é... Né? No Império Romano se fazia muito isso. Cunhagem tinha que ter um efeito político. Aí tinha a imagem do imperador, né? O rosto, o lado do imperador. Na Idade Média, os senhores feudais com poder de cunhagem de moedas podiam apropriar de substâncias, parcelas da base monetária, né? Substâncias da base monetária. A moeda possibilitava a cobrança de tributos, maior facilidade de arrecadação e transporte. Cada vez que os senhores impunham valores nominais mais altos para iguais quantias de metal, ou reduziam essas quantidades em relação às unidades expressas de valor nominal, elevava-se a apropriação caracterizada como uma cobrança de tributo, denominada como senhoriagem, tá? Essa cobrança de tributos. Hoje, senhoriagem você entende como aumentar a oferta de moeda aí também, né? Principalmente ofertar moeda para pagar a dívida externa ou pagar outra coisa do governo. Tem governos que fazem isso, praticam a senhoriagem. Os primeiros metais a serem cunhados e usados como instrumentos monetários foram o cobre, o bronze, especialmente o ferro. Porém, a abundância desses metais na natureza comprometia o uso, em especial a função de reserva de valor. O metal deveria ser escasso para ter valor e a sua aceitação geral, que todo mundo poderia ter. Todo mundo tinha, então, o metal e poderia cunhar o seu metal, né? O ferreiro fazia isso. Não sei se vocês sabem, mas ferreiros sofreram muito na história, né? Porque
eram aqueles que faziam as espadas para os guerreiros, então se você matasse os ferreiros, matava os fornecedores de armas. Se você matasse os ferreiros, matava também os que produziam moedas, todo tipo de moeda que você quisesse. Então, havia um certo controle sobre os ferreiros, a profissão de ferreiro. Embora ela fosse muito valorizada e prestigiada, também tinha um aspecto que os líderes, os governantes ficavam de olho para poder ouvir realmente o rei. Fazer o que o rei manda, né? O líder manda, o imperador mandava. Nesse sentido, esses metais não nobres foram progressivamente substituídos pelo ouro e prata, denominados como metais monetários por excelência. As razões que fortaleceram as substituições foram os metais preciosos, que é o ouro e prata mais raros na economia, bens mais raros, foram muito procurados em todos os países e épocas, sendo assim altamente desejados. Por isso que vocês veem aí na história tantas cruzadas, busca por ouro, por prata, porque para a intermediação financeira, as trocas, passou-se a utilizar moedas não mais de metal ou de cobre, não. Agora, essa fase é a fase de ouro, né, de usar bens mais raros na economia. Motivos, em razão de seu uso de materiais, né, caráter simbólico e meio de expressão de poder e riqueza. O ouro e a prata eram suficientemente escassos e as novas descobertas eram relativamente insignificantes em relação ao estoque existente. Embora em alguns momentos da história fossem verificadas a escassez desses metais e suprimentos monetários, o crescimento da produção desses metais acompanhou o crescimento dos negócios. Assim, seu valor era relativamente estável ao longo do tempo, confirmando a confiança das pessoas no metal como reserva de valor e favorecendo a sua aceitação. O risco de elevação da oferta e a queda do valor do ouro e da prata eram baixos. Então, aqui vamos finalizando aqui com o aparecimento da moeda papel. O crescimento das trocas entre as regiões diferentes manifestaram-se alguns inconvenientes do uso da moeda metálica como forma de pagamento. O transporte. Imagina você ter que pagar grandes quantidades com moeda. Imagina você transportar ouro e prata de um lugar para outro, de um país para o outro, com risco de assaltos, salteadores, né? Ladrões que iam e pegavam aquele ouro e aquela prata no meio do caminho. O transporte dos metais a longas distâncias era difícil, devido ao peso dos metais e à precariedade das estradas, e sujeito aos riscos de possíveis roubos. Assim, dadas essas dificuldades e riscos, desenvolveram-se novos instrumentos monetários mais flexíveis. Os judeus, cambistas, ourives, abadias e as casas bancárias italianas passaram a custodiar o ouro e a prata, fornecendo os depositantes certificados de depósitos, que, devido à comodidade e à segurança, começaram a circular no lugar dos metais monetários. Então, em vez de você ter aquele peso do ouro e da prata sendo transportado, passou a ter aí um documento que comprovava, certificava de que você tinha aquela quantidade de ouro e de prata, certificado por casas de custódia. Então, que iriam ser os bancos hoje. Ok? Com a circulação desses depósitos como forma de pagamento, surgiu uma nova modalidade de moeda, a moeda representativa ou moeda papel. A moeda papel com lastro de 100% podia ser convertida em metal em quase qualquer momento. O nome e a honradez das casas de custódia acabou em transformar a moeda papel na forma preferível de troca e reserva de valor ao longo do tempo. Então, nós temos aí esse conteúdo em Lopes e Rossetti, Economia Monetária, e Mankiw, tá? As aulas de hoje. Mas temos aí na minha referência bibliográfica, Mercado Financeiro da Zaf Neto, Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, Fundamentos do Mercado Futuro e Opções, como recomendações para vocês, tá bom? Tem muitas outras recomendações para a nossa aula de Sistema Financeiro e Mercado de Capitais. Esse aqui é meu Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, meu blog de projetos econômicos e meu blogspot, professor Cleidson Feio, e meu Lattes. Tá? Estou aí nas redes sociais com vocês, no YouTube. Ok, esse aqui é meu cara do meu canal lá na capa. Então acesse lá a playlist de Mercado de Capitais que estará disponível esses materiais para vocês estudarem. Bons estudos, muito obrigado pelo momento de aula. É um grande prazer estar com todos vocês nesse momento
né, de um aprendizado como esse, que é muito importante, de fato, para a nossa formação. Todos devem aprender mercado de capitais e sistema financeiro. Se todo brasileiro soubesse, teríamos muitas diferenças hoje na percepção e na visão de como funciona o sistema econômico. Um forte abraço a todos e muito obrigado.